Convido a igreja a ficar de pé para fazermos a leitura. E as crianças trouxeram as Bíblias? Vamos ler em Provérbios 4. Provérbios, fica depois de Salmos 4. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho pequeno na companhia de meu pai, e o único filho de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te afastes das palavras da minha boca. Não abandones e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. Sabedoria antes de tudo. Adquire sabedoria, para isso emprega tudo que possui na aquisição de entendimento. Agora a gente vai ler lá no versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Amém? Oremos ao Senhor. Papai querido, obrigada, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Pai amado, para te adorar, para te glorificar, porque só o Senhor é santo. Usa-nos, Senhor Jesus, fala conosco, fala com as crianças, Papai querido, em nome do Senhor Jesus, é o que te pedimos nesta tarde. Amém. Desde já o Ministério Kids agradece e segue o cronograma. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Eu sou tremendo, mas
pela oportunidade. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja.
Aleluia. Convidamos todas a se colocar de pés para juntos nós louvarmos ao Senhor. Deus se move em mim, eu danço como rei Davi.
agora nós vamos cantar aquela música do Homenzinho Torto. Quem conhece? Quem está animado? Então, vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar. Se é os meninos ou se são as meninas, né? Amém. Aproveitando que vocês já ainda estão de pés, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos. Atos, capítulo de número 12. Versículos de número 1 ao versículo de número 5. Atos, capítulo 12. Todos encontraram? Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia o quê, gente? Havia o quê? Quem estava orando? Agora você vai virar para o amiguinho que está do seu lado e vai ler o que está escrito na camisetinha dele. Vamos lá, 1, 2, 3. Isso foi só um ensaio, né? Vamos falar bem bonito agora. Todo mundo, as mamães também, os papais. Vamos lá, 1, 2, 3. Oração, o caminho da superação. Só vocês. Então vamos orar ao Senhor.
Grande Deus e eterno Pai, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Deus, e queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha falar, ó Deus, no coração de cada criança, Jesus, que aqui está presente, ó Pai. Que o Senhor venha falar com eles, ó Deus, de tal forma, ó Pai, que eles possam entender, Jesus querido, que para serem bem-sucedidos, ó Pai, precisam trilhar, Senhor, no caminho da oração, ó Pai. Assim, Jesus querido, nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Podeis assentar. O que eu tenho aqui na minha mão, crianças? É uma? E o que está escrito nessa chave? Oração. Então nós podemos entender que oração é a chave. É a chave para quê? Para quê que a oração é a chave? Para todas as coisas. Então, meditando, vamos agora, meditar no texto que nós acabamos de ler. Quando Jesus se ascendeu ao céu, iniciou a igreja Quem começou a igreja primitiva foram os apóstolos. E aí, Herodes ficou feliz com isso? Ele não ficou feliz, porque o inimigo nunca fica feliz quando a igreja de Deus está crescendo. Aí o que ele fez? Ele começou a prender os discípulos de Jesus. Aí fala que ele matou quem? Tiago, irmão de João. Matou ele com o quê? Com a espada, não foi? Matou ele, por que matou ele? Porque ele estava pregando a palavra de Deus. E aí o que ele fez com Pedro? Pegou Pedro e mandou prender. Antes de quê? Antes da Páscoa, Porque na Páscoa Pedro seria julgado. E a Bíblia nos conta que tinha 4 grupos de 4 soldados. Então, quantos soldados que tinha para vigiar Pedro? 4 de 4. Então, teremos o quê? 16, não é? 16 soldados escoltando Pedro. Pedro era um bandido para estar preso? Ele era uma pessoa malvada? E por que ele estava preso? E isso porque ele pregava a palavra de Deus. Só que a nossa Bíblia nos diz que a igreja começou a orar em favor de quem? De Pedro. Aí eles estavam orando, olha só o que aconteceu. Pedro estava dormindo, lá, cercado por esse tanto de soldados. Ele estava dormindo, e aí de repente, um anjo entrou na cela que Pedro estava. E a Bíblia fala que Pedro ficou confuso, ele não sabia se ele estava sonhando, se ele estava tendo uma visão, ou se aquilo era verdade. E aí o anjo chegou em Pedro e falou para ele assim: Pedro, levanta depressa, calça suas sandálias, pega a sua capa e me segue. E aí Pedro começou a seguir o anjo. E até chegar na cela que Pedro estava, a Bíblia fala que existia 3 sentinelas, mais tipo 3 portas, com as pessoas ali, guardando para que ninguém tirasse Pedro da cadeia. E aí eles passaram por essas 3 sentinelas, e eles não viram nem Pedro e nem o anjo. E aí, de repente, eles chegaram em frente a um portão de ferro que tinha na prisão. E sabe o que aconteceu? Quando eles chegaram em frente ao portão de ferro, o portão abriu instantaneamente, como se tivesse um controle remoto. O tanto que nosso Deus é o quê? Deus é maravilhoso, é poderoso. Aquela porta de ferro, ninguém conseguia abrir ela. E isso só quem tinha a chave. E Pedro tinha a chave, não tinha? Qual era a chave de Pedro? A chave da oração. E aí, Pedro caminhou com o anjo cerca de 1 quarteirão. Aí o anjo desapareceu. Quando o anjo desapareceu, aí Pedro, onde ele estava? Onde que ele estava? Na rua, não era? Quando ele percebeu que ele estava na rua, aí sim, ele viu que não era um sonho.
E aí ele disse assim: agora eu entendi que o Senhor enviou o anjo para me libertar, porque no outro dia ele ia ser julgado. E o povo estava procurando um meio de condenar ele. E aí a Bíblia nos conta que ele foi para a casa onde os apóstolos estavam reunidos, orando por ele, os apóstolos e a igreja, né? Tinha mulheres, tinham crianças, tinham homens que estavam ali de joelho, pedindo ao Papai do Céu que libertasse quem? Pedro. Aí de repente eles estavam orando e eles escutaram só um barulho assim, ó. Todo mundo ficou assustado, porque esse barulho foi na porta. E eles pensaram assim: será que é os soldados que estão aqui, vendo que a gente está orando e vai prender a gente? Né? Eles ficaram todo mundo com medo. Aí de repente, de novo. Aí a Bíblia fala que uma mulher que chamava Rode estava lá. E aí ela foi e olhou pela porta quem que estava lá do lado de fora. E quem é que estava lá? Para a surpresa de todo mundo, Pedro estava lá fora. Só que ela nem teve coragem de abrir a porta, tanto que ela ficou o quê? Ela ficou emocionada, porque Pedro não estava preso. De repente ele estava lá na porta, ela pensou: será que eu estou vendo coisa? Aí a Bíblia fala que ela foi correndo e contou para os irmãos: Pedro está batendo na porta. E os irmãos falaram: por que você não abriu a porta para eles? Né? Por que vocês não abriram a porta? Aí ela foi lá, abriu a porta, Pedro entrou e viu que todos os irmãos que o amavam estavam ali de joelhos. E ele pôde entender por que ele foi solto. Foi através de quê? Através da oração da igreja. Vocês entenderam o tanto que nós temos esse poder nas nossas mãos? Nós temos, não temos? Que a Bíblia nos fala que tudo que nós pedirmos com fé, se a gente crer, a gente vai receber. Então, aquela igreja estava orando com fé. Estava orando com fé. E o milagre aconteceu na vida de quem? Na vida de Pedro. Deus, ele mudou? Nosso Deus mudou? Não mudou, ele é o mesmo, não é? E por que às vezes nós não recebemos aquilo que nós tanto queremos? Porque a gente não tem sabedoria para pedir. E às vezes também, igual o Emerson falou, nos falta fé. Só que a Bíblia fala lá em Tiago que aquele que tem falta de fé, peça para quem? Para Deus, não é? Então aquele que tem falta de fé, peça para Deus, que Deus concede. E aí nós podemos ver, né, o que está escrito na camiseta de vocês, o caminho da superação. Pedro superou aquela prisão através de quê? Da oração. E vocês têm superado alguma coisa através da oração? Se eu perguntar a algum adulto aqui, ele vai responder para nós. Quer ver? Deixa eu ver quem que eu vou procurar. O irmão aqui. Irmão, você já superou alguma coisa através da oração? E o que foi? Medo de dirigir. Tá vendo? O irmão tinha o quê? Medo de dirigir. E através de que ele superou? Através da oração. E tem alguma criança que superou alguma coisa através da oração? O que você superou, Emerson? Uma enfermidade. Muito bem. Ele estava enfermo e através da oração ele superou aquela enfermidade. E você, Luísa? O inimigo, ele estava me deixando com medo por muitas coisas. Aí eu orei, a senhora também me ajudou. E o inimigo saiu e nunca mais voltou. Um dia a Heloísa chegou em mim e disse assim: pastora, eu preciso que a senhora ore por mim. Eu perguntei: Heloísa, por quê? O que está acontecendo? Ela estava sentindo muito medo de noite. O medo era tão grande, sabe quando aparece alguma sombra? Ela pensava que era algum